Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Paz Church de Santana de Parnaíba. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez, adorando ao Senhor. Eu queria pedir para você seguir as nossas redes sociais, curtir e compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Eu aguardo você lá no nosso chat, porque enquanto esse culto é transmitido, nós estaremos lá interagindo como irmãos. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Nós queremos aqui te adorar nesse dia, declarar que o teu nome é grande, declarar que tu és digno de toda honra, toda adoração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tu és digno, Jesus, digno ao Senhor. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
amor que faz mudar o mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ser abalado, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em Ti. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com teu óleo venha nos ungir. Com teu fogo venha
desejamos, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem sobre nós, nós te desejamos. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, muito obrigado. Tu és bem-vindo aqui. Muito obrigado. Você é o nosso amigo fiel. Querido, quero que você declare aí no seu lugar que o Espírito Santo é seu amigo. Ele mora dentro de cada um de nós. Creia dessa maneira, em nome de Jesus. Você é o trono do Espírito Santo e ele é bem-vindo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra para você. Glória a Deus. Tá, essa palavra está em Mateus 7:7. É uma palavra que Deus trouxe para nós neste dia. Em nome de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Busquei e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Glória a Deus. Querido, o Espírito Santo de Deus está falando para nós bater, pedir, né? Ali, tudo que nós temos para receber da mão de Deus, nós precisamos colocar diante dele. Precisamos pedir, né? Eu tenho visto Deus atender pedidos assim, tremendo ali na palavra dele no Velho Testamento, no Novo Testamento. Eu vi uma passagem de Jesus saindo ali com seus discípulos, um moço leproso pediu para ele: se queres, pode me curar. Jesus falou: eu quero, e curou aquele rapaz ali na hora, entende? Então assim, para nós também hoje não é diferente, né? Basta nós bater, está falando aqui bem claro, bater, né, que as portas sejam abertas. Se é uma porta de emprego que você está procurando, se é uma cura de um câncer, de uma diabetes, qualquer enfermidade, de uma depressão, bate, pede, entra no seu secreto, ora, coloca diante de Deus, sabe? Eu vi um moço recente, agora, um rapaz pedindo para Deus mandar chuva para apagar o fogo do caminhão dele, que ele não tinha o que fazer. O céu não estava fechado naquele dia nublado, tinha algumas nuvens, e Deus mandou. Sabe, ele atendeu aquele desespero daquele moço, sabe, irmão? Então Deus continua fazendo, Deus continua fazendo, pedindo para você: bate, que eu te darei tudo que você precisar. Existe no céu um celeiro cheio de bênçãos para a sua vida, sabe? Tem lá o armarinho lotado de bênçãos para nossas vidas. Basta nós pedir, saber como pedir, colocar o nosso coração com sinceridade. Então peça, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir, seja lá o que for. Amém, irmãos? Glória a Deus pela sua vida. Vamos continuar glorificando a Deus, né? Aqui com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu quero hoje aguçar o seu coração, para que você creia e tome posse das bênçãos de Deus na sua vida. Amém? E nós vamos agora continuar honrando o Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Um coração grato, um coração quebrantado, um coração sincero diante dEle. E eu quero ler uma palavra que está em Lucas 6, do versículo 38. Essa palavra diz assim: dei e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordantes será dado a vocês. Pois a medida que usares também será usada para medir vocês. Querido, não tenha reserva diante do Senhor. Coloca diante dele aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Entregue a Ele tudo, que Ele não quer aquilo que vai te fazer falta. Ele quer aquilo que você possa contribuir, aquilo que você possa colaborar. Então, entrega para Deus o teu melhor nesse dia. Sabe, irmãos, Ele não quer te colocar numa situação difícil. Ele quer que você dê com muito amor, com muita alegria. Ele não quer que você dê com pesar. Sabe? Que Ele vai te abençoar. Ele sabe nos abençoar da maneira dEle. Sabe? Nós nunca vamos vencer Deus no amor e no dar. Ele tem muito mais para nos dar do que para receber de nós. Amém, queridos? Então que você possa aqui entregar o que você tem aí de melhor para o Senhor, sabe, com muito amor e muita alegria. E eu quero orar pela sua vida, abençoando as suas finanças, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Coloca diante de Deus a importância que você vai entregar para Ele agora, nesse momento, tá, queridos? Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer ali no coração de cada um aquilo que o Senhor requer de nós. Pai, abençoa, que o celeiro deles possa ser cheio e transbordante, assim como essa palavra diz. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas com medidas, Pai,
sacudida e recalcada, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um nessa manhã. Se tem algum dos meus irmãos pedindo uma porta de emprego, Senhor, que o Senhor possa abrir essa porta em nome de Jesus. Se tem algum dos meus irmãos, Pai, nesse momento, Pai, querendo uma promoção, que o Senhor possa promovê-lo em nome de Jesus. Se tem algum dos meus irmãos com alguma causa na justiça, Pai, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a essa causa e colocar nas suas mãos em nome de Jesus. Dá vitória na mão dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, teu nome seja exaltado e glorificado pela nossa vida financeira, com aquilo que o Senhor tem confiado, Pai, e colocado nas nossas mãos, em nome de Jesus, que teu nome seja exaltado, glorificado, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, o número da conta vai passar aqui na sua tela, enquanto nós tocamos o louvor, você vai fazer na sua transferência aí o seu depósito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja E como você já sabe, nós continuamos com a nossa agenda online. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós nos reunimos pelo aplicativo Zoom e compartilhamos a palavra de Deus no nosso treinamento avançado de líderes. Mas não se preocupe, se você ainda não é líder, eu também te convido a participar conosco e crescer em intimidade, proximidade com Jesus. Eu te espero toda terça, às 8 horas da noite. E também dando continuidade à nossa agenda online, todas as quintas-feiras, também às 8 horas da noite, acontece o nosso clamor. É um momento onde nós nos reunimos como irmãos e nós clamamos por todos os nossos motivos de orações. Também clamamos pela nossa cidade, pela nossa família, por tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tem sido um momento tão precioso, tão gostoso. Eu quero te encorajar a nessa quinta-feira, 8 horas da noite, estar unidos conosco através do aplicativo Zoom. Eu te espero lá. E fique agora com a palavra de Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Aleluia. Estão felizes? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. E antes de entrar aqui na palavra, eu quero dizer para você que é nosso convidado especial, que está assistindo esse culto pela primeira vez. Quero te convidar a enviar uma mensagem para nós, no número que está aparecendo aqui na tela. Nós queremos entrar em contato com você, apresentar a nossa igreja para você, e eu creio que será uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos começando uma nova série chamada Koinonia. Então, o que esta palavra tem a nos dizer sobre o tempo em que nós estamos vivendo como igreja, como sociedade, saindo de uma quarentena talvez para um tempo novo, onde há muitas incertezas, mas uma certeza nós temos, queridos: Deus não mudou, os princípios de Deus não mudaram, e a obra que Deus deseja fazer em nós, ela não mudou. Amém, queridos? Então, falando em koinonia, eu quero começar com uma reflexão. Eu creio que você teve um encontro real com Jesus, amém? E você começou a frequentar a igreja, e você veio a primeira vez, teve uma experiência, Deus tocou sua vida, quem sabe você recebeu uma cura, um milagre, você foi abençoado pela palavra, pelo louvor, pelo ambiente, você se identificou, amém?
Mas, será que essas coisas que eu falei são suficientes para você permanecer? Eu respondo que não, queridos. O que faz você permanecer é o senso de pertencimento, exatamente aquilo que a Bíblia chama de koinonia. Amém? Sabe por que algumas pessoas saem da igreja, queridos? Na maioria das vezes, porque não desenvolveram koinonia. Koinonia é uma palavra do grego que significa comunhão, confraternização, comunicação, amizade. Koinonia também significa compartilhar, repartir. Há uma passagem na Bíblia em que koinonia é traduzida como oferta. Havia uma necessidade de levantar uma arrecadação para abençoar uma determinada igreja, e o apóstolo Paulo fala: prepare a sua koinonia. Veja que se trata de uma palavra ampla, mas nós vamos trabalhar basicamente o conceito de comunhão. Tem algumas frases que a gente dizia, queridos, por exemplo, juntos somos mais fortes, eu faço parte, somos família, que é o nosso lema aqui é o meu lugar. Será que isso realmente tem sido uma verdade? Eu me sinto envolvido, eu tenho contribuído, eu me sinto engajado nesse corpo, nesse projeto, nesta igreja local onde Deus me plantou. Nós precisamos falar sobre koinonia. Queridos, se cada membro da igreja possuir esse entendimento, essa revelação, não haverá limites para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Agora, uma coisa, queridos, eu preciso dizer, que é o seguinte: a comunhão bíblica só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Se eu tenho muita comunhão com o Espírito Santo, eu terei muita comunhão com o meu próximo. Você já ouviu dizer que o vertical gera o horizontal? Isso é a mais pura verdade. Antes de ter comunhão com as pessoas, eu preciso ter comunhão primeiro com uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu quero fazer essa introdução falando do nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João 14:16. Amém? E vai estar aqui na tela também para você acompanhar. João 14:16. Diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Pai, nós queremos te amar mais. Nós queremos conhecer o teu coração. Nós queremos crescer em intimidade contigo. Queremos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, nosso amigo, encorajador, intercessor. Fala conosco através desta mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem é o Espírito Santo? Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa. E não é qualquer pessoa, é a pessoa mais bela e encantadora que pode existir. A terceira pessoa da Trindade. Pastor, o que é a Trindade? Trindade, queridos, é um mistério no reino de Deus. Veja que Deus, sendo um só, Ele se manifesta em três formas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse sentido, a Trindade é um corpo social, relacional. Três pessoas que se relacionam entre si numa espécie de conselho celestial. Por exemplo, na criação, Gênesis 1:26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, queridos, na criação estavam presentes Pai, Filho e Espírito Santo.
O Pai é o arquiteto que fez todo o planejamento. O Filho é o Verbo, é aquele que dá a ordem. E o Espírito Santo é o executor. Lembra que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, aguardando um comando. E quando o Verbo disse, haja luz, houve luz. Por isso, na hora de criar o homem, o texto diz, façamos. Então havia uma interação na Trindade. É importante dizer sobre as 3 manifestações de Deus. No Velho Testamento se manifesta muito mais a figura do Pai, nos Evangelhos se manifesta a figura do Filho, e atualmente na Nova Aliança nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo de Deus. O nosso relacionamento deve ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porém é certo que nós estamos no tempo do relacionamento com o Espírito Santo. Amém? No texto que nós lemos de João 14, Jesus dirige aos discípulos e ele fala sobre a necessidade da sua partida. E ele declara, eu não deixarei vocês sozinhos, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador que estará com vocês até que eu volte. Consolador aqui, queridos, é Paracletos, que significa encorajador, aquele que vem ao lado para encorajar. Então, a pessoa do Espírito Santo, queridos, é uma promessa que o Senhor fez para cada um de nós, e não apenas aos seus discípulos, um plano para que pudesse haver interação, relacionamento, comunhão entre o cristão e o próprio Deus. E Jesus fala, o mundo não pode receber porque não o conhece, vocês conhecem, ele habita em vocês e estará em vós. Queridos, enquanto Jesus não havia morrido, ninguém havia nascido de novo. O Espírito Santo estava presente, sim, se manifestava, sim, mas só depois da morte de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dos seguidores de Jesus. E após a ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e então ele sopra o Espírito Santo sobre eles. João 20, 21 fala assim, João 20, 21 vai estar aqui na tela, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Queridos, até esse momento, isso era uma novidade. Jesus fala, vocês têm aproveitado momentos, lampejos, porções do Espírito Santo, mas a partir de agora, Ele estará com vocês de maneira plena. Queridos, um privilégio que Moisés não teve, que Abraão não teve, o próprio Deus habitando dentro de nós. Jesus fala, pessoal, chegou a hora, chegou o momento, isso se tornou possível, e Ele sopra o Espírito Santo sobre eles. A promessa se torna uma realidade, e a partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar dentro de cada um dos discípulos de Jesus. Queridos, a Bíblia fala que no contexto da nova aliança, se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence ao Senhor. Veja que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você nasce de novo, você recebe então o Espírito Santo, você recebe o fôlego de vida e você é transformado em habitação do Espírito Santo de Deus. Efésios 2:22 fala assim, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3,16 fala, não sabeis vós que sois santuários do Espírito Santo? Queridos, Deus nos deu o Espírito Santo. Gostaria que você falasse para alguém do seu lado aí, no sofá, ou na cozinha, na mesa, Deus te deu
o Espírito Santo. Amém. Nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, agora quero falar sobre a missão, sobre a obra do Espírito Santo. João 16 diz assim, João 16, 7, vai estar aqui na tela para você acompanhar. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus fala, é melhor que eu vá. Os discípulos devem ter pensado, o que pode ser melhor do que a presença do Mestre conosco pessoalmente? Queridos, hoje para nós é fácil entender. Jesus, pessoalmente, ele não poderia atender a todos. Ele estava limitado a um corpo físico. E ele diz, é melhor que eu vá, porque tem outro igualzinho a mim. E ele virá, estará em todo lugar e ao mesmo tempo. Amém? Então, qual que é a missão do Espírito Santo? A missão em relação ao mundo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, o Espírito Santo está pairando sobre o mundo, sobre as pessoas lá fora. E quando essas pessoas recebem uma palavra, o Espírito Santo começa a agir na vida delas. E a missão do Espírito Santo em relação aos crentes, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, como encorajador, como ajudador, como intercessor, aquele que nos guiará por toda a verdade, que nos ajuda a ficar firme com Deus. Romanos 8:26 fala assim, Romanos 8:26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A imagem que eu tenho desse texto, queridos, é o seguinte: eu vejo o Espírito Santo diante de Deus, ajustando, completando, corrigindo a minha oração. E quando a minha oração é muito ruim, Ele ora por mim. Queridos, quando nós temos muita comunhão com o Espírito Santo, nós não ficamos perdidos, vacilantes, nós oramos de acordo com a vontade de Deus, nós conhecemos o coração de Deus, conhecemos os planos que Ele tem para nós. É tremenda esta consciência, eu não estou sozinho, o meu amigo está comigo o tempo todo, o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas, Ele me dá ferramentas para lutar contra o pecado. O Espírito Santo me concede os seus maravilhosos dons. Aleluia! O Espírito Santo nos concede os seus frutos, os frutos do Espírito. Queridos, nós crescemos em Deus através da pessoa do Espírito Santo. Nós alcançamos uma vida cristã vitoriosa através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Quero falar um pouco também sobre o poder do Espírito Santo. Queridos, quando nós lemos o livro de Atos, o Espírito Santo ganha um novo significado. Vocês lembram que em João 20, Jesus havia soprado o Espírito Santo sobre os discípulos, porém, em Atos 1:8, ele está dizendo, Atos 1:8,
fiquem em Jerusalém e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aí você pode imaginar o que ainda estava faltando. E quando Jesus fala, recebereis poder, a palavra poder no grego é dunamis, se lê dínamos, a mesma origem da palavra dinamite. Conhecimentos gerais, Alfred Nobel criou o dinamite. Então, quando ele criou aquele material explosivo, ele falou, vou chamar de dinamite, porque tem a ver com a explosão do Espírito Santo. Queridos, quando o Espírito Santo desce sobre nós, recebemos um poder explosivo que nos capacita a ser como Jesus. O mesmo poder que estava sobre Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder está sobre nós. Poder para amar as pessoas como Ele amou, para fazer as suas obras e ainda maiores. Queridos, a nossa série se chama Koinonia. Jesus era uma pessoa agradável, contagiante, e essa mesma unção de koinonia, essa unção de comunhão está sobre nós para tocar as pessoas. Um dos significados de koinonia é comunicação. Queridos, eu sou prova viva do poder do Espírito Santo. Queridos, eu não sabia falar, eu gaguejava demais, eu era travado. O Espírito Santo me capacitou para a koinonia. Continuando aqui, queridos, há uma diferença entre o Espírito Santo estar dentro do cristão e outra coisa é a capacitação, o poder do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Outra coisa é receber o revestimento, o poder, a capacitação do Espírito Santo para viver uma vida cristã vitoriosa, para fluir no ministério, para se relacionar com as pessoas, para amar os amáveis, amar os difíceis, amar os diferentes, somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, além de ter o Espírito Santo, é importante receber o batismo no Espírito Santo e receber o poder, o dunamis ou dínamos. Amém? Muitos têm insegurança de fazer alguma coisa para Deus. Falam assim, eu vou orar e ministrar e não consigo. Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Amém, queridos? Você sabia que as obras que Jesus fez, Ele fez como homem? Amém? Mas com um detalhe, um homem cheio do Espírito Santo. Jesus era 100% Deus, mas andou na terra 100% como homem. Ele abriu mão dos atributos de Deus, como a onipresença. Ele estava limitado a um corpo, como nós falamos inicialmente. Ele abriu mão da onipotência. Ele precisou ser ungido pelo poder do Espírito Santo. Ele abriu mão da onisciência. Ele perguntava, o que você quer que eu faça por você? Jesus andou na terra como homem, e ele afirma, quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e ainda maiores. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O mesmo recurso que estava à minha disposição, está à disposição de vocês. Em Mateus 28, Jesus chama os discípulos e dá para eles a autoridade. Ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu digo a vocês, vão e façam discípulos. E em Atos 2, ele dá poder, ele derrama o seu poder. Então, queridos, nós já temos unção para tocar as pessoas, para curar os enfermos, libertar os cativos, lançar a palavra. Queridos, é tão interessante quando os caras chegavam para prender Jesus, ele começava a pregar e os caras ficavam ouvindo e voltavam para trás. Ninguém fala como ele, ninguém fala como Jesus. Como Jesus conquistou isso, queridos? Através de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Após ser batizado no Espírito Santo, Jesus vai para um jejum de 40 dias.
ele é tentado, resiste o diabo, ele volta e começa a ser grandemente usado por Deus. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Precisamos entender o que Deus já nos deu, ter consciência daquilo que nós carregamos e ativar o Espírito Santo em nossas vidas. Partindo aqui para a conclusão, 2 Coríntios 13, 14, em algumas versões é 13, 13, mas diz assim, 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você conhece esse texto, nós falamos todo culto no encerramento. A palavra comunhão aqui, queridos, é koinonia. Koinonia é relacionamento, amizade profunda. Veja esse mesmo texto na versão da Bíblia, a Mensagem. Fala assim, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. É impossível viver uma vida cristã vitoriosa sem conhecer e sem se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, sem ter uma amizade profunda com a pessoa do Espírito Santo. Queridos, eu disse antes, a nova aliança é chamada o ministério do Espírito. Toda a aplicação de Deus em nós é pelo Espírito Santo. E mais uma vez, eu repito, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força, uma coisa, ele é uma pessoa. Sabe, queridos, falar em línguas é importante, talvez tem gente que gosta de sapatear, é importante, mas mais importante ainda é ter relacionamento com o Espírito Santo. Parece até simples demais, o Espírito Santo dentro de mim, me capacitando, me ajudando a vencer o pecado, me ajudando a fazer a obra de Deus, me ajudando a ter comunhão com as pessoas, me ajudando a ser igreja. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, com um propósito, fazer a obra de Deus, com autoridade, com precisão. Queridos, é importante dizer, eu já falei sobre isso, os profetas, eles possuíam lampejos do Espírito Santo. Mas havia uma profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E hoje nós temos o Espírito Santo em todo tempo e para sempre. Queridos, não ouse andar sem a presença e sem o poder do Espírito Santo de Deus. Ele não apenas está conosco, mas Ele está em nós. Ele está em nós. E a palavra de Deus nos adverte, queridos, não apaguem o Espírito, não entristeçam o Espírito, não ignorem o Espírito, ao contrário, tenha intimidade com o Espírito Santo, converse com Ele, entre no descanso dEle. Queridos, o Espírito Santo revolucionou a igreja primitiva, porque os capacitou para a comunhão, que era a prática do genuíno amor de Deus, uns para com os outros. Nós estamos começando essa série sobre koinonia. Eu creio que Deus falará poderosamente com a igreja nesses dias, em nome de Jesus. E para encerrar mesmo, eu quero ler com vocês exatamente um texto poderoso aqui da igreja de Atos, Atos 2, a partir do 42, nós já estamos encerrando, e fala assim, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, esse é, sem dúvida, um dos textos mais lindos da Bíblia, e fala sobre comunhão, e fala sobre a koinonia bíblica. Comunhão só funciona pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós oramos e reconhecemos que o Espírito Santo é uma pessoa que tem ciúmes de nós, que quer se relacionar conosco, que deseja se relacionar conosco. Nos ajuda a corresponder, Pai. Nós não queremos entristecer o Espírito Santo, nós não queremos apagar o Espírito Santo, não queremos ignorar o Espírito Santo. Ao contrário, nós estamos abertos para sermos encorajados, lapidados, para crescermos em Ti e sermos guiados na verdade, que a Tua obra seja completa em nós. Nós recebemos autoridade, recebemos a graça, recebemos o poder do Espírito Santo para ser como Jesus, para fazer as Suas obras e ainda maiores, de tocar as pessoas, de atrair as pessoas para Ti, que elas vejam as nossas obras e glorifiquem ao Senhor que está no céu. Pai, nesse tempo tão difícil, nos ajuda a fluir em comunhão uns para com os outros, em nome de Jesus. Que a mesma unção da Trindade esteja sobre a igreja nesse tempo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus, a amizade profunda do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero falar com você que assistiu esse culto pela primeira ou segunda vez, e a palavra falou com você, e você deseja entregar a sua vida para Jesus, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você, e você possa desenvolver essa comunhão, essa koinonia, essa intimidade, essa amizade profunda com o Espírito Santo de Deus. Se você deseja isso, mande uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato com você e te ajudar nesse processo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma semana na presença da pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Um abraço e até mais. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo,
desejamos.